Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7. O tema família inabalável veio justamente desse texto que Deus colocou no nosso coração. Essa série de ministrações do mês de maio, que nós temos trilhado. Próxima quinta-feira nós teremos aqui a presença do pastor Wilson Brito, da 13ª Igreja Presbiteriana Renovada. Ele é um especialista, vamos assim dizer, para ministrar para famílias, para casais, ministra encontro de casais. Inclusive ele foi um meu, vamos dizer, conselheiro, assim, quando eu estava noivo da Lu. Eu era o pastor dele na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada. Ele era líder lá do Ministério de Casais, na época ainda não era pastor. E quando eu estava noivo da Lu, ele ministrou o curso de noivos para mim. Então tem muita experiência vasta na área de casais, de família, e vai estar aqui com a gente na próxima quinta. Na outra quinta-feira nós teremos a irmã Veranice, a missionária Veranice. Quem conhece aqui a Veranice? Já esteve ministrando, uma bênção, ministra em todo o Brasil também, sobretudo para famílias, também para jovens. Ela é uma bênção, vai estar com a gente também na última quinta. Nós já vamos dar início à conferência da família, Pastor Moisés e banda, vai ser uma bênção. Então não perca, faça esse propósito das próximas quintas-feiras, fazer um propósito pela sua família, e eu tenho certeza que nós vamos colher frutos preciosos. Você crê nisso? Diga comigo: a minha família será inabalável. Amém? Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Então Mateus capítulo de número 7, nos fala dessa estrutura inabalável que é possível. Não é uma prepotência, uma arrogância dizer isso, é uma realidade da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24 a seguir, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como a Valéria orou aqui, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu também chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa, mas ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Permaneça com esse texto aí aberto, esse texto de Mateus capítulo de número 7, e nós vamos falar justamente sobre esse tema, família inabalável, que é uma família firmada sobre a rocha. Uma certa feita, alguns anos atrás, quando a Lu estava, até compartilhei isso em alguma ocasião, a Lu estava fazendo uma das especializações dela na área de medicina, lá em São Paulo, e ela foi sozinha na ocasião. Ela estava hospedada num hotel, num andar muito alto, e eu lembro que naquela noite houve uma chuva muito, mas muito forte, na região de São Paulo, também em várias regiões do Brasil. E a Lu me ligou à noite, sozinha lá no hotel. Ela me ligou com muito medo, assim: meu amor, eu estou aqui morrendo de medo, porque as janelas estão trepidando, as janelas do prédio lá do hotel estavam trepidando, e aquele vendaval, ela olhando lá para fora, telhado voando, aquela coisa toda, e ela ficou muito temerosa naquele dia, e graças a Deus não aconteceu nada, não aconteceu nada com ela, está viva, linda, abençoada aí. E naquele mesmo dia, eu acompanhei noticiários que naquele mesmo dia, naquelas regiões ali perto, muitas casas ruíram, muitas casas, elas realmente foram debaixo de terra. Pessoas infelizmente morreram na ocasião desse fato, dessa tempestade muito forte. E quando a gente para ver uma situação como essa, a gente sabe que a grande diferença, os dois estavam sobre o mesmo ambiente, sobre o mesmo vendaval, sobre as mesmas fortes chuvas, eram a mesma região, a mesma abundância de água que caiu, mas o prédio, mesmo sendo mais alto, não ruiu, por causa o que, gente? Me ajuda aí. Da estrutura, da base, do fundamento, por causa do alicerce. Mesmo sendo mais alto, com certeza
estava sofrendo muito mais a força do vento do que a casa, porque a casa é uma estrutura menor, física menor, menos quantidade ali de vento passando. Mesmo que talvez a intensidade seja a mesma, mas mesmo o prédio, com a dimensão maior de estrutura, uma grande quantidade de vento, de tempestade assolando. Mas o prédio não ruiu. E tudo por causa do quê? Da base. As casas estavam naquelas estruturas, esqueci o nome, que não tem base, naqueles solos arenosos, que a gente vê em Patinga, aconteceu também recentemente, uma situação como essa, ou no ano passado, melhor dizendo. Então, eu até aqui notei um noticiário que deu nesse período na CBN, que 30 casas desmoronaram em uma das favelas de São Paulo por causa da forte chuva. Então, a gente vê na realidade prática, que é a realidade que Jesus fez, fazendo como Jesus aqui, apresentando uma construção civil, como uma parábola, como uma análise, a gente vê que o que mais a gente precisa se preocupar para que a nossa casa, e trazendo essa realidade para a nossa família, mantenha de pé, é justamente com os fundamentos. E o fundamento é aquilo que não se vê. E é o que muitas vezes as pessoas do mundo hoje menos se preocupam. A gente começa muitas vezes a família e conduz a família com alicerces mal feitos. E quando não se há uma atenção sobre o alicerce, é como o texto diz, há uma grande ruína. Quando a gente não dá atenção na base que a gente está firmando na nossa vida, na nossa casa, isso pode levar a prejuízos e até mesmo à morte. E a pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo é: qual é o fundamento que eu estou construindo a minha casa? Sobre qual fundamento eu estou edificando o meu casamento? Sobre qual fundamento eu estou conduzindo a vida dos meus filhos? Sobre qual fundamento eu estou conduzindo a vida da minha família? Um sacerdote do lar precisa perguntar isso. Onde ele tem gastado energia? É nas coisas externas, naquilo que vai ser visto, ou naquilo que é secreto, naquilo que não se vê? Onde nós temos investido energia na nossa família? A gente precisa perguntar isso o tempo todo para o nosso coração, porque a grande realidade é que às vezes as pessoas externamente mostram ser aquilo que dentro de casa não vive. E não são poucas as vezes a gente vê, uma pessoa é uma bênção, ele faz isso, ele faz aquilo outro, aí você conversa com a esposa, você conversa com o esposo, você conversa com um filho, e fala, parece que o pai nem é crente. Parece que o marido é crente, aquele mesmo que está ajudando, que está atuando. Mas o que? São pessoas que são preocupadas com o externo, mas têm deixado o fundamento de lado. E se a gente não voltar os nossos olhos para o fundamento, aquilo que as pessoas não veem, a nossa casa a gente vê os lustres, a gente vê as janelas, a gente vê os adornos, a gente vê os eletrodomésticos, a gente vê as mesas, mas a gente não vê o que está no fundamento. E o chamado de Deus para nós essa noite, ao olhar para esse texto, é para a gente olhar para o nosso fundamento, aquilo que ninguém vê, e o que nós estamos edificando, sobre qual fundamento, porque algum fundamento eu e você vamos estar edificando. Cada palavra que eu dou, cada forma de comunicar, cada administração do meu tempo com a minha filha, no meu caso, com a minha esposa, são fundamentos que eu estou estabelecendo. Cada tempo que eu invisto em oração, são fundamentos. Se eu não invisto em oração, é um tipo de fundamento. Se eu invisto em oração, é outro tipo de fundamento. Quem está comigo? Está entendendo? Amém, irmãos? É outro tipo de fundamento. Ou tem fundamento a gente sempre vai ter. Agora, a grande questão é se é sobre a areia ou sobre a rocha. Qual é o fundamento? Aquilo que ninguém está vendo, que nós estamos edificando a nossa casa. E isso é importantíssimo, porque falar sobre família inabalável depende exclusivamente do fundamento. Exclusivamente. A única coisa que o texto diz, na suma de tudo, é justamente isso. É porque estava firmado sobre a rocha, é o fundamento. Não tem outro. E a gente sabe que esse texto nos faz analogia, que fundamento é quando a gente ouve e pratica aquilo que ouve. Aquele que ouve e as pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. É quando eu ouço sobre oração e eu pratico oração na minha casa.
É quando eu ouço sobre submissão, a mulher ouve sobre a submissão à luz da palavra, e uma mulher respeitosa dentro de casa. É quando o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e ele ouve isso, e ele coloca isso em prática. Esse é o ouvir e o praticar que define o fundamento. Agora, se eu ouço aqui e não pratico lá, eu estou fazendo um fundamento de areia. Eu estou levantando a minha casa sobre areia. Se vai ficar de pé, como a Lu ficou lá no prédio, graças a Deus com um bom fundamento, ou se vai ruir e ter um noticiário de catástrofe, aquela família não ficou de pé, aquele casamento finalizou com um divórcio. Tanto que o tema da conferência esse ano, inspirado por Deus, é até que Ele venha. E eu quero declarar isso sobre a nossa casa, quero declarar sobre casamentos aqui em nome de Jesus. Nós vamos ficar firme, a nossa aliança conjugal, nós vamos ficar firme no Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que a morte os separe, ou até que toque a trombeta. Até que Ele venha. Jesus, nesse texto, a fim de nos ensinar aqui princípios extremamente relevantes da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, Ele faz justamente essa analogia com a construção civil, dando foco aí nesse alicerce. E interessante que Jesus mostra que a escolha do alicerce que a gente vai levantar a nossa família, ele vai determinar a estabilidade ou a vulnerabilidade que a minha família vai ter. Se a minha família vai ser vulnerável, por exemplo, aos ataques de Satanás ou não, depende da estrutura, depende dessa base, desse alicerce. Se ela vai ser vulnerável ou não, depende de qual alicerce que eu estou. Se a minha família vai ser vulnerável, volátil, às adversidades da vida ou não, depende do fundamento. Se ela vai aguentar passar por uma enfermidade, se ela vai aguentar passar por uma crise financeira sem se dissolver, se ela vai conseguir passar por decepções e continuar firme no Senhor, vai depender do fundamento. Então o fundamento, ele mostra sobre a estabilidade que a nossa família vai ter. As coisas do lado de fora pode estar ventando, pode estar com tempestade, pode estar com vendaval, mas a minha família está estável. Hoje, qual a família estável que a gente encontra? Não é a família que não passa por crise, mas é uma família que anda, de fato, na estabilidade dos princípios da palavra. Nós estamos passando por crise, a gente chora, a gente passa por luta, mas a gente não mora na luta, entende? Às vezes a gente não consegue impedir um pensamento ruim, um sentimento ruim, mas a gente pode impedir que ele fazer morada no nosso coração. Então a estabilidade de um lado depende do fundamento. O futuro de uma família, se ela vai ficar desintegrada, destruída ou de pé unida, depende do fundamento. E até mesmo a dimensão que ela consegue, a expansão que ela consegue alcançar, o raio de influência, de bênção de Deus, vai depender do que, gente? Do fundamento. Imagina nesse prédio que eu falei que onde a Lu estava hospedado, o que não tinha de alicerce? O que não tinha de construção ali para debaixo daquela terra para levantar aquela estrutura, hein? Quem aqui é construtor, engenheiro, imagine aí, né? Como é que é o nome dos negócios? Eu não sei. Sapata, é isso? A irmã Beth está craque aí na engenharia. Imagina ali a estrutura para conseguir suportar andares e andares e andares e andares. Então, até mesmo o tamanho dessa futura construção vai depender desse alicerce. Se a minha família tem realmente essa referência para abençoar outros, se os filhos vão se tornar de fato flechas na mão do guerreiro, se de fato a minha casa vai ser uma casa que vai abençoar outras famílias, onde outras famílias da terra serão benditas, vai depender desse fundamento. Deus escolhe um homem que é chamado de pai da fé, e dele serão benditas todas as famílias da terra. Mas por quê? Fundamentado em Deus. Um homem fundamentado em Deus se levanta como Josué e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ele falou para o povo. Mas a família fundamentada em Deus, o povo disse para Josué assim: nós vamos servir o mesmo Deus que você. Por quê?
tinha uma base, um homem que andava com Deus, um homem que falava com Deus, um homem que andou ao lado de Moisés, o tempo todo no deserto. Ele ia para a tenda, ele ficava do lado de fora, ele subia o monte, ele estava lá junto. Um cara que sempre caminhou debaixo dos princípios. Ele inspirou toda uma nação, conquistou a terra prometida. Então a envergadura daquilo que a minha família se tornará depende exclusivamente do fundamento. Onde eu estou estabelecendo a minha base, o meu fundamento. E aqui esse texto Jesus mostra sobre dois tipos de construtores. Nós somos esses construtores. Existe o construtor aqui que é chamado de prudente. E o outro é o construtor que é chamado de insensato. Diga comigo, prudente. Diga comigo, insensato. São os dois tipos de construtores. Qual deles? Dois tipos de alicerces: a areia, fundamentado sobre a areia, ou a rocha. E os dois resultados, que é a queda da casa ou a resistência da casa. Então, para a gente poder ter uma família inabalável, não existe família perfeita. Eu sempre digo isso e reitero: não existe. Família do pastor é perfeita? Não. Existe alguma família no mundo perfeita? Não. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Por isso que você não vai encontrar uma igreja perfeita. Por quê? Porque você está nela, eu estou nela. Gente imperfeita. Mas existe família feliz. Existe família, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, a gente sabe que no hebraico a palavra bem-aventurado é extremamente feliz. Amém? Você recebe isso na sua casa? Extremamente feliz é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem. A esposa no interior da casa será como videira frutífera, os filhos ao redor da mesa como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, não existe família perfeita, mas existe família bem-aventurada, existe família feliz, existe família saudável. E eu declaro isso sobre a nossa casa em nome de Jesus. Família saudável e feliz. Quais são os princípios que esse texto nos apresenta aplicáveis de uma família que é firmada sobre a rocha, ou seja, uma família que é inabalável? Ela carrega, primeiro, é entender que edificar uma família sobre a rocha não nos isenta de provações no lar. Diga comigo, edificar uma família sobre a rocha não me isenta de passar provações no meu lar. Então não é porque você está passando por provação que você fala: nossa, minha família não é uma família firmada sobre a rocha. Não, uma família firmada sobre a rocha vai passar por provações no lar. Inclusive são muitas. Porque a Bíblia diz que nos Salmos, muitas são as aflições de quem, gente? Muitas são as aflições do justo. E você coloca os olhos nesse texto, você vai ver com toda clareza que tanto o construtor prudente quanto o construtor insensato, eles enfrentaram. O texto mostra aqui, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa. Os dois, prudente ou insensato, todos eles enfrentaram ventos avassaladores. Então a Bíblia nos mostra que o fato aqui, a parábola de Jesus contou que independente se você conhece e pratica a palavra, ou se você conhece e não pratica, ninguém está isento de passar por tempestade. Nenhuma família é isento. Eu lembro sempre da pastora Ângela Cirino, do testemunho dela, que é assim, a gente já teve a oportunidade de ouvir e compartilhar a dificuldade que ela tinha extrema de gerar filhos. Tentou uma vez, não conseguiu, tentou duas vezes, o bebê morria dentro, não vingava, morria dentro do ventre. Na terceira gestação, o bebê nasceu, o bebê cresceu, vingou, 9 meses, fez o parto, nasceu, tirou do braço da mãe, da pastora Ângela, enfermeira cansada, depois de turnos lá de trabalho, foi dar um banho na bebê dela, escapuliu da mão, o bebê caiu e faleceu. Quem conhece o testemunho da pastora Ângela? Morreu, depois de tentar várias vezes, dentro das tentativas conseguir 2, permanecer um tempo no ventre e perder,
O terceiro que nasce, escorrega da mão da enfermeira e vem a óbito. Uma mulher que poderia ficar a vida toda, uma mulher serva de Deus, poderia ter ficado trancafiada ali na realidade da vida, o resto da vida traumatizada, quem sabe. Mas ela decidiu transformar essa dor em clamor, em testemunho. E para a glória de Deus, depois o Senhor deu a ela um filho, uma filha, depois outro filho, depois um outro filho, tem 3 filhos. E esse testemunho dela foi o que startou, vamos assim dizer, no jantar da Donep, foi o que startou o ministério que hoje alcança milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, curando tantas vidas, restaurando tantas vidas, salvando, não dá nem para contabilizar. A gente estava compartilhando, às vezes a pastora Ângela, ela faz as lives lá, desde a época da pandemia, e é todo dia de segunda a sexta até hoje, 3, 4, 5 mil pessoas sendo ministradas, fora tantos outros programas. Então aquilo que era uma tempestade na vida de uma serva de Deus, se tornou em cura, alento, transformação e ministério. Porque feridas fechadas, lembra dessa frase? São ministérios abertos. Então a tempestade que a família está passando não é para você ruir, mas é justamente para você poder crescer, florescer e abençoar outros. Então o que vai fazer a gente permanecer firme é o fundamento. Interessante que esse texto diz que as aflições aqui, elas muitas vezes são variadas. O texto fala aqui, chuva, rio transbordaram, soprou o vento, são vários, e na nossa vida também é assim. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise emocional, é uma angústia, é uma depressão que assola a vida de quem anda com Deus também. E às vezes quando não é tudo junto, igual Jó, mesmo sendo um homem temente a Deus, justo, que desviava do mal, veio tudo junto. Morte dos filhos, perda das finanças. Mas Jó permaneceu de pé, dizendo: eu sei que meu Redentor vive e por fim Ele se levantará ao meu favor. Eu não sei se você está passando por uma luta e às vezes isso bate na nossa mente. Eu sou um servo, eu sou fiel, Senhor, tantos anos fiel na tua casa, na semente, estou passando por crise. O Senhor vai passar nessa crise com você. Muitas vezes Ele não nos tira da cova dos leões, mas Ele entra com a gente dentro da cova dos leões. Muitas vezes Ele não nos tira do problema, mas Ele entra com a gente no problema e faz o milagre acontecer. Então permaneça firme, firmado sobre a rocha. A grande questão não está na força da chuva, na grandeza da tempestade, mas na estrutura do firmamento. E o firmamento nosso é Cristo Jesus, Ele é a nossa rocha. Isaías 43, 2, 3, recebe na sua vida: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador, sou contigo. Deus mudou a realidade de Jó, e Deus vai mudar a realidade da sua casa, seja ela qual for. Continue firmado em Cristo Jesus. Ele nunca te desamparou e nunca te desamparará. Família que é edificada sobre a rocha entende que nós não somos isentos de passar por luta. Não para de frequentar a igreja, não para de atuar no ministério por causa de luta. Não, tire os seus olhos do vento que te espanta e lembra do alicerce que te sustenta. Pare de olhar o vento, porque o vento vai te afundar. Olha para o alicerce, a rocha que te sustenta, ela é inabalável. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que não rui. Não tem vento, não tem tempestade que o mobiliza dali. Ele é que nos sustenta. A gente tem que tirar os olhos do vento que nos espanta e colocar os nossos olhos naquele alicerce que nos sustenta. Uma casa firmada, edificar uma família sobre a rocha. A gente aprende nesse texto, requer que o interior seja prioridade do que no exterior. A prioridade deve ser o interior. Eu preciso trazer isso na minha mente o tempo todo.
O que adianta ter uma casa bonita com a estrutura comprometida? O que adianta? Eu lembro que alguns anos atrás eu fui olhar uma casa para a gente alugar, pouco tempo depois de casado, ali no bairro Santo Agostinho, e olhando, eu lembro que aquela estava muito forte, aquele negócio de casa germinada, ainda, né, tem, mas ali tinha muitas casinhas assim germinadas, e aí eu fui em uma, estava para alugar, entrei, olhei, casa linda, né, pequenininha, eu e a Luz, né, casadinho novo, aquela coisa toda, e olhando ali, a casinha pequenininha, toda aconchegante, saímos de lá até assim, né, feliz, tal, com a casa. Aí tinha uma vizinha, essa vizinha aí, a vizinha do lado lá, que estava na casa do mesmo construtor que ela tinha comprado, a outra estava para alugar. Ela falou: meu filho, essa casa aí já gastei mais de uns 50 mil só para ajustar essas rachaduras, esse alicerce está todo comprometido. A vizinha acho que está para alugar lá até hoje essa casa, ou a vizinha morreu, né? Não sei, mas imagina só. E eu falei: estou fora. A casa bonita, mas toda cheia de rachadura e comprometida, estou fora. Então a gente precisa olhar, e para quem edifica a casa sobre a rocha, precisa entender que o interno é prioridade sobre o externo. A fachada, gente, ela atrai a admiração dos homens, mas é o interno, o alicerce, é que vai determinar o futuro e a força da nossa casa. Então o que a gente precisa focar para ter uma família inabalável são naquilo que os olhos não veem, são os princípios, são os valores bíblicos, não é o status. E a gente inverte isso no dia a dia sem perceber. Não são as fotos do Instagram que vai determinar, não é o externo. Você vai ver lá no Instagram sua família feliz, você vai acompanhar os artistas, tudo lá feliz, passa poucos dias, divórcio, separação, caos, briga, morte. Porque hoje nós estamos muito preocupados com a performance, mas a gente não tem dado o foco necessário para o fundamento. E são os princípios internos que a gente vive no dia a dia que vão estabelecer essa base da nossa vida. Por exemplo, o respeito com os pais. E um jovem que está lá no dia a dia, não são os, beleza, maravilha, dá um beijo no pai, na frente de todo mundo, dia das mães, toma flor, mas o negócio é o dia a dia, meu irmão, é o presente no dia das mães, maravilha, mas é o dia a dia, é o respeito, a forma como você fala com o seu pai, a forma como você lida com os comandos do pai e da mãe, com obediência, com submissão, com alegria, é o que ninguém vê. É o culto na família, é o devocional no secreto, é o carinho no sofá. Hoje as pessoas, quando vão dialogar, normalmente os casais vivem tanto um para o lado quanto o outro para o outro, que quando encontra é só para resolver problema, e cada um pensa de um jeito. Às vezes que comunica tem briga. Você conhece alguém assim? Não, então, que às vezes chegou no final do dia, vai falar, tem que resolver, porque tem um monte de demanda para resolver. Veio o assunto, B.O. Não acontece lá na sua casa, louvado seja Deus, mas acontece. Marte, tem também Plutão, acontece isso em outras galáxias, né? Porque na nossa não acontece. Então é lá dentro, é o diálogo que eu decido respeitar e não gritar com a minha esposa. É isso que vai manter a nossa casa firme. É o apoio, é a provisão. Então não são as fotos felizes das redes sociais, não é a convivência respeitosa. Não é o carro do ano que você mostra para as pessoas, a casa linda que você tem, que vai dizer que a família é feliz. A gente sabe disso. Tem gente que deita num travesseiro de pluma, sei lá, de ganso. Eu nem sei se isso existe mais. Mas vive um inferno dentro de casa. Não consegue dormir. Então não tem dinheiro, não tem diploma, não tem status que vai manter a nossa família de pé. Não tem. É o que ninguém vê que vai manter a família de pé. É o que as pessoas não veem. É o meu dia a dia com a Lu, com a Helena. É o tempo que eu decido investir com elas. É os princípios que eu decido aplicar na comunicação, nas decisões, na administração do tempo, na condução da vida espiritual. É isso que vai determinar a vida espiritual da minha casa. Então, qual o alicerce? Lembra que no início eu falei, a gente sempre vai lançar algum alicerce. A gente vai sempre edificar a casa sobre algum alicerce. Pode ser rocha ou areia. Depende
do que nós estamos respondendo diante daquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, qual é a casa que edifica sobre a rocha? É a casa que prioriza o interno. Como a gente aprendeu no domingo de manhã. Alguém teve aqui no domingo de manhã? Lá na homenagem das mães, a gente aprendeu sobre a Eunice, a mãe de Timóteo. O que ele herdou da mãe e da avó foi a fé não fingida, a fé verdadeira. É aquilo que ninguém vê. E é isso que fez dele um homem que inspira até hoje corações. Então, como está o interno na sua casa? Quando acaba a presença das pessoas perto de você, quando ninguém está lá próximo? Como é a forma como você lida? É isso que vai edificar ou não a nossa família sobre a rocha. Para a gente poder caminhar, para finalizar aqui nos últimos 5 minutos. Edificar uma família sobre a rocha, entenda, exige esforço de quem constrói. Exige esforço, gente, não é mamão com açúcar. Para eu ter uma família sobre a rocha é tranquilo, é só ouvir nos cultos. Não, exige esforço. Se você ler esse mesmo texto, narrado por Lucas, capítulo 6, verso 46 a 49, tem um adendo ali, do autor, que ele escreve assim: o homem prudente teve que cavar fundo para fazer o alicerce na rocha. Ele teve que cavar fundo. Já cavou alguma vez na sua vida? Buraco? A geração hoje é menos, né? Para pôr a cerca, para fazer um poço. Pá. Cavar fundo demanda o quê, gente? Demanda o quê? Esforço. Para levantar uma casa, não tinha lá trator na época. Então, para a gente poder ter uma casa edificada sobre a rocha, não é mamão com açúcar. Exige da gente esforço, transpiração. Para a gente ter uma família forte, exige esforço. São noites de oração, como Jó lá orava pelos seus filhos. São golpes que a gente dá. Estou orando como noites como essa, como a gente ora dentro de casa, clamando pela filha, clamando pelo filho. São golpes que a gente está dando no solo. Exige esforço. Orar é fácil, gente. Aparentemente é fácil, mas na prática não é fácil. Na prática é uma batalha espiritual que nos impede de fazer algo tão simples que é conversar. Porque o diabo sabe do poder da oração, e sabe que isso são pancadas da terra para edificar uma família sobre a rocha. É necessário esforço, é necessário oração, é necessário investir tempo, é necessário investir atenção na vida dos filhos. Tem que separar tempo com a esposa, tem que separar o tempo com o filho. Não, vai dar certo, eu estou trabalhando. Tem que separar. Exige esforço. Então não arruma filho. Então vai morar. Não, eu quero viver minha vida solta. Então não casa. Mas se quer construir uma família, exige esforço de quem constrói. Tem que ter atenção. A gente tem que dedicar atenção. A comunicação, gente, é uma necessidade impreterível, elementar de qualquer ser humano. A necessidade de ser ouvido é uma necessidade elementar de todo ser humano, vital de todo ser humano. Se você não parar para ouvir, outro vai parar para ouvir. O seu filho, a sua esposa. Se você não der atenção, que está dentro da pirâmide de Maslow, a necessidade de amar e ser amado, como a terceira necessidade elementar de um ser humano. Se você não der atenção ali para essa pessoa, ela vai buscar atenção em outra pessoa. Então a gente precisa dedicar e investir tempo. Exige esforço, é renunciar a algumas coisas supérfluas, é às vezes deixar um pouquinho o celular, essa demanda do WhatsApp que nunca acaba, as demandas profissionais que nunca acabam, as demandas ministeriais que nunca acabam. Blinde a sua família, ela é o seu maior, é o meu maior patrimônio. A gente precisa investir. Às vezes é desligar o celular para a gente almoçar em paz. O que adianta fechar mais um negócio e perder a família? É dar golpes, é esforço, Teve que cavar fundo. Lucas 6,46. Teve que cavar fundo.
E não só esforço. Uma família firmada sobre a rocha precisa de ter perseverança. Menino que é inconstante, menina que abandona as coisas, menino que começa a brincar com o brinquedo, cansei, vou brincar com outro. Menina que está num lugar, você mostra outra coisa atrativa, ele deixa isso e vai para outra. Agora, homem não, o casamento foi feito para homem. A Bíblia diz, deixará não é o menino, o pai e a mãe não, é deixará o homem, pai, mãe, e se unirá à sua mulher. Ou seja, a gente precisa assumir o compromisso e ser perseverante até que ele venha. Não abrir mão da minha família. Estou cansado, já tentei, tenta mais. Até que ele venha, demanda perseverança. Porque o texto diz assim, ó, ele tinha que cavar até encontrar a rocha. Não tinha os equipamentos eletrônicos para ver lá, não, tem uma rocha aqui. Como é que é o nome daquele negócio que a gente até fez aqui? Sonda, é sonda? Para ver se tem. Vê lá onde que é a rocha, onde que não tem, não tinha. Então tinha que ser no braço mesmo. Às vezes o cara cava, está chegando a rocha, ele está chegando, aí o cara para. Ou seja, uma família firmada sobre a rocha demanda perseverança. Perseverança. É com Ana lá no altar, perseverança. É necessário sabedoria, porque o texto destaca aqui que o construtor que edificou a casa sobre a rocha, ele era prudente, ele era sábio. O que é prudência, pastor? Prudência é você calcular o impacto das suas ações. Diga comigo, prudência é eu calcular o impacto das minhas ações, das minhas decisões. Isso é ser prudente. Qual o construtor que edificou sobre a rocha? Qual o nome que a Bíblia dá para ele? O homem que era prudente, o que calculava o impacto das suas ações. Não sai falando o que quer falar, não sai tomando decisão que me vem na cabeça, não sai tratando as pessoas de qualquer jeito. Não, antes de eu retrucar, de eu responder, de eu falar, eu preciso ser homem sábio, que calcula o impacto das minhas ações. Se eu falar assim, o que vai dar? E se eu responder assim o meu marido, como que vai ser? Para ter uma casa firmada sobre a rocha, é necessário a gente adotar prudência. A Bíblia diz, a mulher sábia, ou seja, que carrega prudência, edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Veja, não são os ventos que derrubam a casa, mas são as nossas atitudes precipitadas, que deixam fragilizados os nossos alicerces. Coloque-se de pé, por gentileza. Irmãos, a gente como pastor, está aqui conselheiro de casais, Alexandre, presbítero Alexandre, Cariza, Charles, Giza, tantas outras pessoas aqui, conselheiro, sabe como que está o caos da família odierna. E eu quero declarar em nome de Jesus desse propósito, sua família será uma família firmada sobre a rocha inabalável. Não tem inferno, não tem tempestade, não tem demônio que vai destruir o que Deus está levantando. E eu quero declarar ainda mais, o Senhor vai levantar, vai colocar você com uma fortaleza tão estruturada que vai abençoar outras. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Outras famílias vão ser abençoadas. Os seus vizinhos, aqueles que convivem com você no seu ambiente de trabalho, vão receber de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Uma família firmada sobre a rocha não é isenta de tempestades. Uma família firmada sobre a rocha, ela prioriza o interior mais do que o exterior. Uma família firmada pela rocha, firmada sobre a rocha, exige esforço de quem constrói. Uma família firmada sobre a rocha, ela demanda perseverança. Eu sei que a gente está na era dos descartáveis. Tudo é descartável hoje. Antigamente furava um sapato, a gente ia lá e mandava colocar um outro solado. Quantas vezes eu já fiz isso? E olha que eu sou novo. Pede que agora a barba branca está aparecendo, né? Mandei pintar. Mas a gente remendava. Rasgava uma calça, mandava remendar. Estragava lá o equipamento, a gente mandava consertar. Hoje, via de regras, a gente joga fora. Nós estamos na era descartável. Você viaja para fora, os Estados Unidos, tudo é descartável. Aqui na casa da minha prima, os dias que eu comi lá, todos os dias era só prato descartável. Coisa boa demais, gente. Praticidade, jogava fora, não tinha bagunça na cozinha, tudo descartável, tudo descartável, tudo descartável.
O problema é quando isso toca os nossos relacionamentos. E a gente torna os nossos relacionamentos, a nossa família, como algo descartável. Não deu certo, incompatibilidade de jeito, não concorda comigo, não gasta esforço, energia, dedicação, oração, perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar? O marido chamado, eu estava esses dias orando no meu devocional: Senhor, me dá graça, porque a tua palavra me diz que eu preciso amar a minha esposa como o Senhor amou a igreja. E se está ali, é porque o Senhor dá graça para fazer, gente. Eu não ia colocar algo ali fantasioso. Com o Senhor é possível. Como que Cristo amou a igreja? Um amor sacrificial, um amor perseverante, um amor que amou até o fim, um amor que não desiste, um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta, um amor que jamais acaba. Ah, Senhor, firma essa realidade no nosso coração. Você pode orar ao Senhor neste momento. O louvor vai cantar ao Senhor, e eu quero convidar você a orar sobre essa palavra. Se está perto da sua família, agarra neles aí agora. A rocha é Cristo. A palavra de Deus nos diz: a rocha é Cristo. Quem é essa base? Quem é essa base que eu consigo esforço? Quem é essa base que faz eu perseverar? Quem é essa base que me faz ficar firme diante da tempestade? É quando está firmada a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Ou seja, uma família sobre a rocha, edificar uma família sobre a rocha é indispensável. O que é acima de tudo necessário é nós termos uma comunhão com o Senhor Jesus, é andarmos no Espírito. Aí jamais satisfaremos os desejos da carne. É a gente andar com Deus, é a gente orar, é a gente buscar a face de Deus. Cristo, Ele é a nossa rocha, é na presença dEle. Se a gente carregar a presença de Deus, nós vamos conseguir amar como Ele amou, nós vamos conseguir andar mais uma milha, nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir ter paciência com o filho, paciência com o cônjuge. Por quê, pastor? Porque 1 Coríntios capítulo número 13, verso 4 diz que o amor é paciente. Ou seja, quando eu manifesto paciência, eu estou manifestando a verdade, é um amor genuíno. Mas isso só é possível se a gente estiver cheio da presença dEle. Então hoje é um chamado de Deus para a gente ir, como aprendemos no domingo, mais fundo. É orar mais, é buscar mais, é você andar mais, ler mais a palavra e dizer: Senhor, eu quero viver essa palavra. É Ele quem vai nos sustentar. Sem Ele a gente não pode fazer nada, mas com Jesus nós podemos transpor muralhas. Sem Jesus a gente não é nada, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós somos mais do que vencedores.